Vamos agora ao momento de edificação, pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Hoje nós veremos a exposição dos versos de 10 a 19. Ageu, capítulo 2. Versículos de 10 a 19. Se não tiver fácil aí de achar, encontre Mateus lá no Novo Testamento, e aí você volta Malaquias, Zacarias e encontra Ageu antes de Zacarias. Capítulo 2, versículos de 10 a 19, mantenha sua Bíblia aberta e com atenção a leitura da palavra do Senhor, meus irmãos. Assim diz a palavra do nosso bom Deus. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, louvamos-te e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é o Deus Altíssimo. Fazemos isso porque fomos convencidos pelo teu Espírito e temos te conhecido por meio da tua palavra, a qual revelastes a nós na Sagrada Escritura, Senhor Deus, que é a Sagrada Escritura. Ó Deus amado, ajuda-nos nessa manhã, a fim de que possamos entender o que acabamos de ler, que essas palavras sejam palavra do Senhor para nós, para cada um dos que aqui se encontram e daqueles que acompanham essa exposição. Senhor Deus, fale conosco e nos torne mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, o que é que pode impedir ou emperrar o avanço da obra de Deus? Será que alguma coisa pode se levantar contra o Senhor e contra o seu agir na terra? Será que existe alguma força capaz de frear o avanço do reino de Deus neste mundo? Certamente nós não podemos imaginar ou encontrar alguma força que possa impedir o braço do Senhor de se mover. Não existe nada que possa conter o poder e o domínio do Senhor. Mas é bem verdade que em alguns momentos nós vemos a obra, o serviço do povo de Deus, do reino de Deus, emperrada, parada. O negócio não vai para frente.
as pessoas se esforçam, as pessoas estão presentes, não falta recursos, não falta, não tem dificuldades extras, que sejam de fora da igreja, que sejam de fora, externas na verdade, não é extras, externas, não há dificuldades externas. Não existe nenhum entrave de autoridades terrenas impedindo que a igreja se movimente, a igreja atue, a igreja avance. Mas o que é que pode fazer com que a obra do Senhor emperre, pare? Uma das coisas perigosíssimas que nós encontramos e nós podemos viver e que podem emperrar, impedir ou pausar o avanço do reino de Deus em determinados lugares, meus amados irmãos, é muitas vezes o nosso pecado, é muitas vezes um coração não convertido ou não arrependido, um coração que não se lança aos pés da cruz a fim de ser santificado pelo Senhor. Não, eu quero as bênçãos do Senhor, mas eu não quero andar em conformidade com a lei do Deus das bênçãos. Eu quero a mão do Senhor na minha vida, realizando milagres e me concedendo aquilo que eu necessito. Sim, eu quero, eu desejo, eu espero isso do Senhor. Mas eu não quero seguir os seus mandamentos, eu não quero seguir os seus passos, eu não quero ouvir a sua voz. O que é que eu posso ganhar? O que é que eu posso fazer? Muitas vezes, irmãos, nós nos reunimos na casa de Deus, simplesmente esperando uma bênção do Senhor, e não interessados na maior bênção que Deus tem para o ser humano, que é nos livrar da condenação do pecado e nos transformar em pessoas cada vez mais santas, parecidas com o seu Filho, parecidas com o Senhor Jesus. E aí o que acontece, segundo o texto que nós acabamos de ler, quando o povo está no meio da obra, está trabalhando na obra, mas está vivendo de alguma forma uma vida de pecado, o que acontece é que aonde esse povo coloca as mãos, o pecado que está em seu coração contamina as obras de suas mãos. Por isso que o Senhor mais uma vez envia o seu profeta, o profeta Ageu aqui, para advertir o povo com relação à sua postura. Não adianta, meus amados irmãos, nós cantarmos louvores a Deus da boca para fora. Não adianta nós dizermos, sim Senhor, Tu és o Rei das nações, Tu és o Deus soberano, mas não és o Rei do meu coração, não és o dono da minha vida. Eu sou o Senhor de mim mesmo, eu decido os meus próprios passos, a direção de cada um deles. O texto e o contexto, na verdade, aqui do livro do profeta Ageu, vocês já estão muito bem inteirados. Trata-se da reconstrução do templo, uma tarefa mais do que especial para o povo que havia sido libertado do cativeiro babilônico. Eles voltam para a terra, mas eles não seguem com a construção do templo devido a um entrave, né? Povos inimigos que queriam se juntar a eles neste serviço, eles disseram, não, este serviço é nosso, nós que somos o povo de Deus, faremos então a obra do Senhor. Esses povos inimigos enviam conselheiros, investem na vida de pessoas para se misturarem no meio do povo e assim desanimarem, começando pelos líderes, começando pelos cabeças de família, a pausarem, travarem a construção do templo do Senhor. O profeta Ageu, ele é levantado pelo Senhor e assim corrige o povo. 23 dias de pregação, ou 23 dias desde que o profeta anunciou, passado 23 dias o povo diz, vamos ouvir a voz do Senhor. Deus despertou o espírito daquele povo, despertou o espírito da liderança e de todo o seu povo e disse, eu estou com vocês. E então a obra foi reconstruída, foi retomada. Mas veja, o texto agora dos versículos 10 até o versículo 19 já nos leva para um tempo um pouco depois de quando então as pessoas retomaram a obra.
O texto nos diz lá no versículo 15 do capítulo 1 que o povo decidiu ouvir ao Senhor no sexto mês, no dia 24 do sexto mês do segundo ano do rei Dario. No capítulo 2, no versículo 1, nós encontramos então o Senhor novamente falando com o povo, só que agora no dia 21 do mês seguinte. A obra tinha sido retomada e Deus estava falando: eu sou com vocês. Vai chegar um momento que eu vou abalar o céu e a terra, e isso que vocês estão fazendo aqui, reconstruindo o templo, é apenas um sinal, é apenas um vislumbre daquilo que eu realizarei diante dos olhos de toda a terra, de toda a criação, um templo que jamais será destruído, jamais será abalado, o corpo de Cristo. Foi o que nós entendemos por meio dessa palavra. Mas agora o versículo 10 nos leva para um tempo mais à frente, o 24º dia do mês 9. Ageu agora fala para o povo a fim de que não só tudo fosse bom para o interesse dessa obra de reconstrução, mas que tudo fosse feito de uma maneira correta. E o que é uma maneira correta de se trabalhar para Deus, de servir ao Senhor? Por que que o Senhor fala mais uma vez com o povo que já estava trabalhando novamente? As paredes estavam sendo levantadas, o teto já estava pronto para ser colocado, o povo estava animado na obra, mas o que é que ainda estava errado? O texto nos diz que é o coração das pessoas que ainda não estava rendido aos pés do Senhor. Irmãos, veja, a palavra do Senhor, em muitos momentos, nos ensina a verdade de que Deus é um Deus de primícias, que requer de nós o amor acima de todas as coisas, devotado somente a Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele não divide o nosso amor para com Ele com mais ninguém. Pelo contrário, Ele diz que Ele nos ama primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e nós só conseguimos amar outras pessoas e outras coisas corretamente quando nós amamos ao Senhor em primeiro lugar. Por isso, a palavra do profeta Ageu aqui, meus amados irmãos, é um chamado à pureza. Deus quer não só um povo de lábios purificados, mãos purificadas, mas um coração puro diante dele. Por que então o Senhor nos chama à pureza? Os versos de 10 a 14 nos ensinam que o pecado tem um alto poder de contaminação. Volte seus olhos mais uma vez para o texto. O 24º dia, no capítulo 10, no versículo 10, agora olha o versículo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Veja, meus irmãos, a palavra do Senhor agora vai diretamente aos sacerdotes. Até então, quando o profeta Ageu falava com o povo, a palavra vinha para Zorobabel, o governador, vinha para Josué, o sumo sacerdote, e assim depois para todo o resto do povo. Mas agora, a palavra vem especificamente falar com os sacerdotes, e a pergunta que o Senhor faz aos sacerdotes é uma pergunta a respeito da lei. Mas de que lei? A respeito do que o Senhor quer falar com os sacerdotes e por que que o Senhor fala com os sacerdotes? Para responder essas perguntas, meus amados irmãos, nós recorremos ao próprio Antigo Testamento. No livro de Levítico, nós encontramos as recomendações que o Senhor então repassou a todo o corpo sacerdotal de Israel. Como servir ao Senhor no templo? Os sacerdotes, eles eram responsáveis por guiar a adoração do povo, conduzir o serviço de adoração do povo no tempo do Antigo Testamento, no tempo da Antiga Aliança. E vocês lembram, vocês sabem que o culto do Antigo Testamento não era muito parecido com o nosso culto hoje. Em termos de princípio, sim, o Senhor nos chama
fala conosco, nós respondemos, o Senhor fala outra vez, nós respondemos a voz do Senhor, Deus fala conosco e nós agradecemos a Ele porque Ele fala conosco. Sim, o culto sempre foi um diálogo de Deus com o seu povo, é um pacto do Senhor com o seu povo. Mas na antiga aliança, o lugar de adoração não era tão limpinho, cheiroso e confortável como está sendo hoje aqui para vocês. Imagine que porventura estivesse sendo sacrificado aqui no meio do templo, no meio do salão, um bezerro. Por acaso algum de vocês aqui já viu algum animal desse tamanho sendo morto? Não é bonito, não é uma imagem muito bonita. Outra coisa, não é muito cheiroso o cheiro do sangue dos animais. E esse sangue, ele era recolhido, parte era levada para o Santo dos Santos, onde era aspergido sobre a tampa do propiciatório. Mas parte desse sangue também era aspergido sobre o povo. Depois a gordura era retirada e era queimada. Irmãos, não é cheiro de churrasco, é cheiro de carne queimada. Não é agradável. E veja, tudo tinha que ser milimetricamente feito na hora certa, no momento certo, do jeito certo. O livro de Levítico fala para nós que no primeiro culto, lá no tabernáculo, quando o Senhor então disse como o culto tinha que ser realizado, 2 sacerdotes inventaram de fazer algo que o Senhor disse que não era para fazer daquele jeito. E eu me refiro aqui a Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, o sumo sacerdote na época. Inventaram de levar um fogo diferente do qual o Senhor tinha denominado. Quando esses homens chegam na presença do Senhor com esse fogo estranho, cai fogo dos céus e consome esses 2 homens imediatamente. Os corpos deles caem queimados. O pai, Arão, viu isso, viu os seus filhos serem fulminados pelo Senhor, e ele não pôde se mover para pegar o corpo dos seus filhos e dizer assim: cadê? Outro sumo sacerdote, assuma aqui para mim, prega aqui para mim, por favor, que eu vou ali enterrar os meus filhos que fizeram loucura diante de Deus. Nem isso Arão pôde fazer. Irmãos, era um contexto completamente diferente do nosso. O que foi que aconteceu? Deus abriu mão da purificação e das coisas corretas? Não, Deus estava ensinando naquela época, do mesmo jeito que Ele nos ensina hoje, que não adianta nós estarmos diante dEle e não o servirmos da maneira correta, como Ele exige na sua palavra. O pecado tem poder de contaminar todas as coisas. É um fogo diferente do qual o Senhor denominou, que você traz diante da presença dEle. Outras pessoas veem isso e podem pensar: então eu vou levar outra coisa também. E quando você menos esperar, o culto está uma bagunça que ninguém sabe onde começa, onde termina, quem falou e quem ouviu. O Senhor, Ele exige de nós uma postura santa, porque Ele é santo. Olhe para o versículo 12, Deus fala com os sacerdotes, porque os sacerdotes, eles conheciam a lei. Veja o poder de contaminação do pecado a partir do versículo 12. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, veja, uma carne que foi santificada, está na orla da veste, e essa carne vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Olha a resposta dos sacerdotes que conheciam a lei: não. Uma coisa santificada, ao tocar uma coisa impura, não santifica. Pelo contrário, o texto segue aí no versículo 13, e olha o que é que acontece. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. O cuidado com os utensílios da casa do Senhor era tão grande que, se uma pessoa impura tocasse num dos utensílios, aquele utensílio ele tinha que ser retirado para ser santificado novamente, porque ele ficou impuro. Porque alguém que tinha se tornado impuro
tocou em algo e também tornou aquilo impuro. A palavra do Senhor está nos ensinando, meus amados irmãos, que não existe pecado que passe despercebido dos olhos do Senhor, e que não existe pecado no nosso coração que não venha a contaminar aquilo que nós falamos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós fazemos na obra do Senhor. Por mais escondido que o pecado seja, por mais guardado que você ache que ninguém saiba, mas o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente aonde está a coisa roubada, aonde está a coisa desviada, aonde está a coisa desvirtuada, aonde está a impureza do nosso coração. E essa impureza, ela acaba tornando impuro tudo o que a gente faz. É por isso que no culto, quando nós estamos aqui reunidos, o Senhor... Você consegue perceber, isso está escrito aí no boletim, você pode acompanhar. Você tem esses momentos aqui da adoração, você tem o Senhor nos chamando para servi-lo. É o primeiro momento do culto, Deus nos chama à adoração. O segundo momento é quando nós, ao chegarmos diante do Senhor e ouvirmos a sua lei, e ouvirmos a sua palavra, nós vemos o nosso pecado e nos confessamos diante do Senhor, a fim de que Ele nos purifique, pois não existe comunhão entre Deus e as trevas, entre a luz e as trevas. Por isso nós pedimos, Senhor, perdoe os nossos pecados, purifica-nos dos nossos pecados. O Senhor, Ele purifica, o Senhor salva o seu povo, o Senhor santifica o seu povo com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Mas então, depois disso, nós agradecemos ao Senhor, e agora então ouvimos a sua voz, fomos edificados e alimentados por Ele. O culto é desse jeito, meus amados irmãos, e o versículo 14 tem então a palavra final a respeito dessa contaminação. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. A lição aqui é muito clara. Se a santidade não se transmite de uma pessoa para outra, o pecado tem um forte poder de contaminação. Não é porque o seu irmão é santo que você vai ser santo por tabela. Não existe santificação por tabela. Não existe uma santificação que a gente recebe simplesmente de maneira passiva. É Deus quem nos santifica, sim, mas se o nosso coração não estiver inclinado a caminhar nos caminhos do Senhor, a viver diante dEle, isso vai demonstrar um coração que ainda não foi purificado, e nós precisamos colocar os nossos corações diante do Senhor, meus irmãos, a fim de que Ele nos purifique. Os versículos de 15 a 17 nos trazem um discernimento quanto ao pecado e a necessidade de purificação. Veja aí então: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva e com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim. Certo estudioso chamado Wilson de Souza Lopes diz o seguinte: quem não tem memória não tem história, quem não tem história não tem gratidão, e quem não tem gratidão não tem o que agradecer. Irmãos, o que o Senhor faz aqui é lembrar ao povo o passado. E o passado desse povo é marcado por um aperto, uma aflição e uma provação que o Senhor mesmo colocou sobre eles a fim de purificá-los, a fim de santificá-los. O texto no versículo 16 diz que o povo subia a lugares, subia ao monte, a fim de encontrar 20 medidas. Medidas de quê? De cereal, de sustento, de alimento. Mas ao invés de encontrar 20, só tinha 10. Chegavam ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Ou seja,
As condições, os mantimentos daquele povo estavam sendo profundamente limitados pelo Senhor, profundamente, irmãos, restritos. Mas o Senhor diz que era Ele, no versículo 17, era Ele que feria o povo com queimaduras, com ferrugem e com saraiva. Veja que é uma linguagem aqui que não toca simplesmente o corpo do povo, mas está falando ferrugem. É uma doença que acontece em plantas, nas plantações, na agricultura também. A terra estava sendo contaminada, porque o coração daquele povo estava distante de Deus. Mas o Senhor fez isso a fim de que eles voltassem para Ele. A palavra do Senhor fala exatamente isso. Vinde, voltemos ao Senhor, porque foi Ele quem nos despedaçou, foi Ele quem nos machucou, foi Ele quem nos apertou, e é Ele mesmo quem vai nos restaurar. Por que o Senhor fez isso conosco? Porque a gente estava distante dele não há quem possa sobreviver. Distante da vida você só encontra morte, distante da luz você só encontra trevas e escuridão. Distante do santo, você só encontra o pecado e a condenação do pecado. Precisamos voltar os olhos, meus irmãos, para o nosso passado, a fim de ler o presente e nos preparar para o futuro. Quem éramos nós, antes do Senhor nos chamar à vida com Cristo? Quem éramos nós? O que é que nós fazíamos? E veja como o Senhor se apiedou de nós. Veja como o Senhor derramou sua misericórdia em nossas vidas, na vida da nossa família. Veja as grandes obras do Senhor. E eu não estou pedindo para você ter olhos limitados para ver quantas vezes o Senhor te curou de uma doença, quantas vezes o Senhor trouxe soluções para problemas complexos na sua família, na sua casa. Eu quero que você abra os seus olhos e, em nome de Jesus, veja a tamanha salvação que nós temos recebido do nosso Deus. A verdade que a Sagrada Escritura nos assegura, meus amados irmãos, é que se porventura todos nós que cremos no Senhor Jesus, hoje morrermos, nós viveremos com Cristo. Essa foi a promessa que Ele nos deu. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, disse o Senhor Jesus. Essa é a maior alegria que nós temos diante de Deus. E aí então, Ele nos lembra no versículo 18 e 19, que é Ele que nos abençoa e nos abençoa com purificação. Olha o que diz então os versículos 18 e 19. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Deus, Ele nos chama para atentar antes das programações, antes dos eventos, antes das obras externas que nós podemos realizar para Ele, aquilo que nós temos dado a Ele no nosso secreto, no nosso íntimo. Considere o seu coração, considere a sua vida diante do Senhor. É Ele e somente Ele que nos purifica. O nosso coração só pode ser purificado, santificado e transformado por Ele. Olhe para o versículo 19. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. O que é que o Senhor está dizendo? Não existe nada nesse mundo capaz de nos tornar santos, purificados, povo crente, gente boa de verdade, se não for o Senhor. Você pode ser uma pessoa muito bem estudada, ter títulos, ter uma educação exemplar, você pode ter 1001 ideias, você pode ser o funcionário do mês na sua empresa, você pode ser uma pessoa destacada na sociedade, mas se não for o Senhor na sua vida, na minha vida, nada disso importa. Olhe para tudo isso. Isso não dá frutos de santidade. Não é isso que nos santifica. Veja o final do verso 19. Mas desde este dia, que dia? O dia do chamado à pureza, diz o Senhor, eu vos abençoarei.
O pecado sempre atrapalha a obra de Deus, meus irmãos, nos priva de bênçãos divinas. Foram os pecados do povo que destruíram Jerusalém, foram os seus pecados que se tornaram um empecilho para a reconstrução do templo e a renovação de Israel como nação na sua própria terra. E é muitas vezes isso mesmo que atrapalha a obra do Senhor ainda hoje, os nossos pecados. Eu falo isso, meus amados irmãos, com muito temor e com muito tremor diante do Senhor e diante de vocês. A igreja deve ser caracterizada por uma lealdade à palavra de Deus, mas essa lealdade, ela não se forma coletivamente se individualmente eu não me disponho a ser fiel ao Senhor. Isso não significa só trazer dízimos e ofertas, não é isso. Isso é uma pequeníssima demonstração de uma vida grata e fiel ao Senhor. É importante sim, mas não é tudo. Por isso, considere as seguintes lições. Cuidado com o pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O Salmo 1, no verso 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Talvez você não esteja fazendo isso de maneira física, saindo de casa, se ajuntando com pessoas que pensam coisas erradas, que quebram a lei de Deus claramente, mas talvez você faça isso deitado no sofá da sua sala, olhando páginas e rolando nas redes sociais, vendo coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor e que não edificam você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 diz: abstende-vos de toda forma do mal. O inimigo é sagaz, ele é esperto. E um dos grandes enganos que nós podemos ter, meus amados irmãos, é a de que o pecado vale a pena. Eu mereço, é só um tempinho aqui vendo isso. Eu mereço, é só um tempinho ali fazendo aquilo. Nossa, tem que ser santo, 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 santo o tempo todo. Ninguém é santo assim. Ninguém consegue fazer isso o tempo todo. É verdade. Mas isso não pode ser um ponto de justificativa para que nós nos entreguemos ao pecado. Cuidado, porque o pecado não só vai contaminar você, mas vai contaminar tudo aquilo que você toca. Em segundo lugar, abra os seus olhos. O Senhor Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, ele diz: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se o Senhor te chamou para ser filho dele, não fique namorando com o pecado, olhando para trás e desejando uma vida sem Jesus, desejando uma vida sem o Senhor. O Senhor, ele vai, se ele tocou o seu coração, se ele te escolheu e se ele de fato te trouxe para os seus braços de amor e colocou nas mãos do Redentor, da qual ninguém pode arrebatar, fique certo de uma coisa. Provérbios capítulo 3, versículo 12: o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ao invés de ficar revoltado com o Senhor, faça o que a terceira lição nos diz: abrace a pureza de Deus, a purificação, a santificação do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurado os limpos de coração. Sabe por quê? Porque são os limpos de coração que verão a Deus. Deus não requer de nós apenas rituais religiosos, irmãos. Ele não quer só sacrifícios. Ele quer um coração quebrantado. O coração quebrantado e compungido não rejeitará o Senhor. Que possamos, pelos méritos de Cristo, meus amados irmãos, confiar nessa santificação e nessa pureza a qual o Senhor tem nos chamado todos os dias, a fim de que a própria obra dele não seja emperrada, pausada por nossa causa.
mas que sejamos instrumentos afiados, bem trabalhados, fiéis e dispostos nas mãos do Redentor. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor Deus, santo és tu e bendito é o teu nome. Obrigado, Pai, por nos chamar ao arrependimento de maneira graciosa e poderosa, porque o Senhor que cuida das nossas vidas sabe exatamente, ó Deus, como falar conosco a fim de que nos arrependamos e nos convertamos a Ti. Senhor Deus, ajuda-nos, porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes, Senhor Deus, nós temos uma tendência de nos auto-enganar. Não deixe que as mentiras do pecado seduzam o nosso coração, os nossos olhos e a nossa mente. Por teu Filho amado Jesus, Senhor, nos santifica, purifique as nossas mãos a fim de que elas não contaminem a tua obra, o teu serviço, a qual o Senhor nos chamou para fazer. Que as palavras, ó Deus, dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Eles só serão agradáveis a Ti se o Senhor mesmo nos purificar. Por isso vem, Senhor Jesus, e nos purifica de toda maldade. Bendito seja o Senhor, que não somente tem poder para fazer isso, mas certamente já está fazendo. E aquele que começou a boa obra vai terminar em nossas vidas e concluí-la com perfeição. É nisso que nós cremos, é nisso que nós esperamos e é por isso que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.